Quem foi Émile Durkheim? Émile Durkheim foi um sociólogo, antropólogo e filósofo francês, considerado um dos pais da sociologia moderna. Ele nasceu em 15 de abril de 1858, em Épinal, na França, e dedicou sua vida ao estudo da sociedade, suas estruturas e a influência da cultura na vida dos indivíduos. Durkheim foi um dos primeiros a estabelecer a sociologia como uma disciplina acadêmica independente e a aplicar métodos científicos no estudo dos fenômenos sociais. Qual foi a contribuição de Durkheim para a sociologia? Durkheim foi fundamental para a consolidação da sociologia como ciência. Ele argumentava que os fatos sociais deveriam ser estudados de forma objetiva, como coisas, e que a sociedade possuía regras e estruturas próprias que influenciavam o comportamento dos indivíduos. Sua obra ajudou a estabelecer métodos de investigação social e influenciou diversas áreas do conhecimento, incluindo a antropologia, a educação e a economia. Quais foram as principais obras de Durkheim? Durkheim escreveu várias obras influentes, entre as quais se destacam Da Divisão do Trabalho Social, 1893. Nessa obra, Durkheim discute como a divisão do trabalho influencia a coesão social e diferencia as sociedades tradicionais das modernas. As regras do método sociológico, 1895, livro fundamental para a sociologia, no qual ele estabelece princípios metodológicos para o estudo da sociedade. O Suicídio, 1897, uma das análises mais importantes de sua carreira, onde ele investiga os fatores sociais que influenciam as taxas de suicídio. As formas elementares da vida religiosa, 1912. Estudo sobre religião e suas funções na sociedade, focando em como as crenças e os rituais ajudam a criar solidariedade social. O que é um fato social segundo Durkheim? Para Durkheim, um fato social é um fenômeno que existe independentemente do indivíduo e exerce uma coerção sobre ele. Os fatos sociais incluem normas, valores, instituições e tradições que moldam o comportamento das pessoas. Exemplos de fatos sociais incluem a moralidade, as leis, os costumes e a religião. Qual foi a importância do estudo sobre o suicídio? O livro O Suicídio foi revolucionário porque demonstrou que esse fenômeno, muitas vezes considerado um puramente individual, está profundamente enraizado em fatores sociais. Durkheim identificou 4 tipos principais de suicídio. Suicídio egoísta. Ocorre quando o indivíduo está excessivamente isolado da sociedade. Suicídio altruísta. Acontece quando a integração à sociedade é tão forte que o indivíduo está disposto a morrer por ela. Suicídio anômico. Resulta de uma falta de normas claras na sociedade, levando a sentimentos de desesperança e confusão. Suicídio fatalista. Ocorre quando o indivíduo sente que sua vida está excessivamente controlada e sem perspectivas de mudança. O que é solidariedade mecânica e solidariedade orgânica? Durkheim distinguiu 2 tipos de solidariedade que sustentam a coesão social. Solidariedade mecânica, presente em sociedades tradicionais, onde os indivíduos compartilham valores e crenças comuns, e a coesão social é mantida pela semelhança entre seus membros. Solidariedade orgânica, característica das sociedades modernas, onde a divisão do trabalho faz com que as pessoas dependam umas das outras, promovendo uma coesão baseada na interdependência. Durkheim teve influência em outras áreas além da sociologia, sim. Seu pensamento influenciou a antropologia, a psicologia social, a educação e até mesmo a filosofia política. Suas ideias sobre a importância das instituições sociais ainda são usadas em estudos modernos sobre comportamento coletivo, estrutura social e desenvolvimento das sociedades. Quais foram algumas das críticas ao pensamento de Durkheim? Embora sua obra seja extremamente influente, Durkheim recebeu algumas críticas.
Alguns estudiosos argumentam que ele enfatizou demais o papel da sociedade na formação do indivíduo, deixando pouco espaço para a agência individual. Outros criticam sua abordagem funcionalista, que tende a ver a sociedade como um sistema harmonioso, sem dar tanta atenção aos conflitos sociais. Como o pensamento de Durkheim continua relevante hoje? O trabalho de Durkheim continua relevante, porque muitas de suas ideias ainda são aplicadas na sociologia contemporânea. Seus conceitos ajudam a entender problemas modernos como desigualdade social, suicídio, a importância da educação na formação dos indivíduos e o impacto das instituições na sociedade. Além disso, sua metodologia científica influenciou gerações de pesquisadores. Curiosidade sobre Émile Durkheim: foi o primeiro professor de sociologia oficialmente reconhecido na França. Seu sobrinho, Marcel Mauss, também se tornou um renomado antropólogo e desenvolveu a teoria da dádiva. Durkheim acreditava que a educação desempenhava um papel fundamental na manutenção da coesão social. Ele morreu em 1917, durante a Primeira Guerra Mundial, profundamente abalado pela perda do filho no conflito. O trabalho na perspectiva de Émile Durkheim. Émile Durkheim, um dos fundadores da sociologia moderna, teve um papel essencial na compreensão do trabalho e sua relação com a sociedade. Ele analisou como a divisão do trabalho influencia a coesão social, a moralidade e o funcionamento das instituições. Diferente de Karl Marx, que via o trabalho como um local de conflito entre classes, Durkheim o interpretava como um elemento estruturante da ordem social, responsável por manter o equilíbrio entre os indivíduos e garantir a estabilidade da sociedade. Neste texto, exploramos como Durkheim entendia o trabalho, a divisão do trabalho social e seus impactos na vida coletiva. O que é a divisão do trabalho social para Durkheim? A principal obra de Durkheim sobre o trabalho é A Divisão do Trabalho Social, 1893. Nela, ele argumenta que, conforme as sociedades evoluem, há um aumento da especialização das funções laborais, o que altera a forma como os indivíduos se relacionam. Para ele, a divisão do trabalho não era apenas um fenômeno econômico, mas também um fator essencial para a coesão social. O trabalho organizava as relações entre os indivíduos e determinava como a sociedade funcionava. Segundo Durkheim, essa divisão do trabalho ocorre de duas formas. Nas sociedades tradicionais, simples, o trabalho é pouco especializado, e a coesão social ocorre por meio da solidariedade mecânica. Nas sociedades modernas, complexas, o trabalho se torna altamente especializado, e a coesão ocorre por meio da solidariedade orgânica. Esses conceitos explicam como o trabalho afeta as relações entre os indivíduos e a estabilidade da sociedade. Solidariedade, mecânica e o trabalho nas sociedades tradicionais. Durkheim usa o conceito de solidariedade mecânica para descrever como o trabalho era organizado nas sociedades simples e tradicionais, como tribos indígenas e comunidades rurais. Principais características do trabalho na solidariedade mecânica: pouca ou nenhuma especialização das funções. As pessoas realizam tarefas semelhantes. Exemplo: todos caçam, pescam ou cultivam. Forte senso de identidade coletiva e pertencimento. Baixa individualidade. O grupo tem prioridade sobre o indivíduo. Nesse tipo de sociedade, o trabalho não diferencia os indivíduos, pois todos executam tarefas parecidas. O que mantém as pessoas unidas não é a dependência econômica, mas sim a religião, os costumes e as tradições. Durkheim explica que nessas sociedades o controle social é muito rígido, e quem viola as regras é punido severamente. O trabalho não gera grandes desigualdades,
pois não há grandes diferenças entre os papéis desempenhados pelos membros do grupo. No entanto, à medida que as sociedades crescem e se tornam mais complexas, essa forma de solidariedade começa a desaparecer. Solidariedade orgânica e o trabalho nas sociedades modernas com a industrialização e o crescimento das cidades, a sociedade passou a se organizar de forma diferente. O trabalho se tornou mais especializado e a interdependência entre as pessoas cresceu. Durkheim chama essa nova forma de organização social de solidariedade orgânica. Principais características do trabalho na solidariedade orgânica: alta especialização das funções. Cada indivíduo desempenha um papel específico na sociedade. Interdependência entre os trabalhadores. As pessoas precisam umas das outras para a sociedade funcionar. A coesão social vem da dependência mútua e não das tradições. A individualidade se fortalece. O indivíduo tem mais liberdade para escolher seu trabalho e seus valores. Nesse contexto, o trabalho se torna o principal fator de integração social, pois as pessoas precisam umas das outras para sobreviver. Um médico depende do padeiro, que depende do agricultor, que depende do mecânico, e assim por diante. A grande diferença entre a solidariedade mecânica e a orgânica está na forma como as pessoas se unem. No primeiro caso, a união ocorre pela semelhança entre os membros do grupo. No segundo caso, ocorre pela diferença e especialização das funções de trabalho. Durkheim via essa evolução como natural e benéfica, pois permitia o progresso das sociedades. No entanto, ele também reconhecia os riscos dessa transição. A relevância da teoria de Durkheim. Hoje mesmo, mais de 100 anos após a morte de Durkheim, suas ideias sobre o trabalho ainda são extremamente relevantes. Podemos ver seus conceitos aplicados a questões como crises de identidade no trabalho. Muitas pessoas sentem insatisfação profissional porque não encontram sentido no que fazem. Anomia. Desigualdade no mercado de trabalho. Quando há concentração extrema de renda, a solidariedade orgânica pode se enfraquecer. Impacto da tecnologia. A automação e o avanço da inteligência artificial estão mudando a divisão do trabalho e podem gerar novas formas de anomia. A importância da ética no trabalho. Empresas e governos precisam estabelecer normas que garantam um ambiente de trabalho saudável e justo. Durkheim foi um dos mais importantes sociólogos da história, e seu legado permanece fundamental para a compreensão da sociedade moderna. Suas obras revolucionaram a forma como entendemos as relações humanas, a moral, a religião, a educação e, principalmente, a estrutura social e a coesão coletiva. Seu pensamento foi marcado pelo desejo de tornar a sociologia uma ciência rigorosa, baseada em métodos empíricos e na observação dos fatos sociais. Ao longo de sua carreira, ele desenvolveu conceitos essenciais como solidariedade mecânica e orgânica, divisão do trabalho social e anomia, que continuam sendo usados para analisar desafios contemporâneos, como desigualdade social, crises no mercado de trabalho e instabilidade moral. Durkheim também contribuiu para o entendimento da religião como um elemento integrador da sociedade, analisando como os rituais e crenças ajudam a construir identidades coletivas. Além disso, seu estudo sobre o suicídio inaugurou uma nova forma de pensar sobre saúde mental, demonstrando como fatores sociais influenciam o comportamento individual. Mesmo mais de um século após sua morte, suas ideias seguem extremamente relevantes. A rápida transformação da sociedade, impulsionada pela globalização, tecnologia e novas formas de trabalho, torna sua obra indispensável para compreender os desafios atuais. Seu pensamento nos ajuda a refletir sobre como manter a coesão social em um mundo cada vez mais individualista e fragmentado.
Durkheim nos deixou um legado de conhecimento profundo e reflexões fundamentais sobre a sociedade. Seu trabalho continua influenciando não apenas a sociologia, mas também áreas como antropologia, ciência política, economia e educação. Seu principal ensinamento é que a sociedade não é apenas um conjunto de indivíduos, mas um organismo vivo, onde cada parte desempenha um papel essencial para o equilíbrio e a harmonia do todo. Assim, ao estudarmos Durkheim, não apenas entendemos o passado, mas também nos preparamos melhor para o futuro, buscando construir sociedades mais justas, solidárias e equilibradas. Seu pensamento continua sendo uma bússola para todos aqueles que desejam compreender e transformar o mundo em que vivemos. A sociedade moderna continua enfrentando desafios semelhantes aos que Durkheim identificou. Suas teorias ajudam a entender como o trabalho molda as relações sociais e como podemos criar um ambiente de trabalho mais justo e equilibrado. Para Durkheim, o trabalho não era apenas uma atividade econômica, mas o alicerce da coesão social. Ele acreditava que a divisão do trabalho social era essencial para o progresso, mas que precisava ser regulada para evitar a anomia e a desigualdade excessiva. Suas ideias ainda influenciam estudos sobre trabalho, educação, economia e bem-estar social. No mundo atual, entender suas teorias é essencial para enfrentar desafios como a globalização, a automação e as novas formas de trabalho. A obra de Durkheim nos lembra que o trabalho não deve ser apenas um meio de sobrevivência, mas também uma fonte de realização e equilíbrio para a sociedade.